Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Filho, professor de Química, e hoje na nossa super aula nós vamos ver um tema muito importante em vestibulares e principalmente no Enem. Toda a questão de físico-química, toda a questão de estequiometria começa por esse tema, cálculos químicos. Bom pessoal, então vamos começar aqui com a introdução da nossa parte dos cálculos químicos. Lembrando que nós estamos dividindo esse momento em duas aulas. Nessa primeira aula nós vamos se deter apenas aos aspectos microscópicos. Na segunda aula posterior nós vamos se deter aos aspectos macroscópicos, beleza? Então olha só, o que os cálculos químicos falam, pessoal? Obviamente vai ter a parte matemática aqui atrelado com a parte química. Então nosso primeiro assunto importante, pessoal, é em relação à massa atômica. Já já a gente vai dar um conceito de como diferenciar dois quesitos que se parecem, mas têm uma diferençazinha. Número de massa e massa atômica. Beleza, galera? Então é importante dizer, pessoal, imaginar o quê? Como que foi feita, como que foi determinado as massas dos átomos. Se átomo é uma coisa microscópica, não tem como nós vermos, nem o mais alto microscópico, é muito difícil de nós enxergarmos o átomo. Como que foi feita essa padronização de massas do átomo, pessoal? Foi feita por um equipamento chamado espectrômetro de massa. É um equipamento muito preciso de determinação de massas atômicas. E o elemento químico, o átomo do elemento químico que foi utilizado para fazer essa padronização foi o átomo de carbono. Olha para a nossa anotação oficial que nós temos. C é o símbolo do elemento carbono. Esse número 12 e esse número 6 significam o quê, professor? Duas coisas. O número 6 é o número atômico, é a quantidade de prótons que o átomo terá no seu núcleo. É o que identifica um elemento químico, é a identidade do elemento químico. E esse número 12 aqui é a massa que o átomo terá, é o número de massa relativo ao átomo. Beleza, galera? Então, qual foi a padronização que fizeram, pessoal? Pegaram o elemento químico, o átomo do elemento químico, carbono 12, e dividiram, mentalmente, claro, dividiram esse átomo em 12 partes iguais. Então a gente fica como se tivesse o desenho aqui com uma pizza e suas respectivas fatias. Cada partezinha dessa, cada dessas 12 partes aqui, pessoal, tem a mesma massa, ou seja, são partes iguais, 12 partes iguais. E cada parte dessa aqui, se eu tiver que atribuir a sua totalidade, em relação à sua totalidade, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 1/12. Então, eu peguei o carbono 12, dividi em 12 partes iguais. Cada parte dessa equivale a 1/12 da sua totalidade do átomo. Beleza, galera? Aí é que está a padronização. Essa quantidade aqui, 1/12, foi padronizado como sendo um U. O que é que significa um U? Uma unidade atômica. O U geralmente é a unidade atômica do mundo microscópico. Serve para você identificar massa de coisas microscópicas, como átomos, como moléculas, como íons. Beleza, galera? Então, 1/12 foi padronizado como sendo um U. Essa foi a padronização, pessoal. Todas as massas de todos os átomos dos demais elementos químicos foram pesadas e tiveram as suas massas determinadas em relação a esse 1U aqui. Vamos trazer aqui alguns exemplos. Olha só. O átomo nióbio, o átomo do elemento químico nióbio, tem 93 de número de massa. O que significa dizer isso? Que ele é 93 vezes mais pesado do que essa fatia aqui, do que a fatia de 1/12 do carbono 12. Então ele vai ter massa aqui de 93U, aproximadamente 93U. O ródio, ele tem massa de 103. O que significa isso? Ele é 103 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono. Beleza, galera? E o iodo, massa de 127, que é a interpretação que a gente tira, ele é 127 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono 12. Então essa foi a padronização, pessoal. Os átomos tiveram as suas massas determinadas pelo espectrômetro de massa em relação ao quê? A quantas vezes eles eram mais pesados do que a fatia de 1/12 do carbono. Tranquilo, galera? Bom, pessoal, então como a gente pode notar aqui, por que esse valor da massa atômica não é exatamente o número fechado que está aqui no número de massa do átomo? É porque, na verdade, pessoal, essa massa atômica aqui, ela é, na verdade, uma média ponderada dos isótopos que compõem o átomo. O que são isótopos? A gente vai ver já já. São átomos do mesmo elemento químico, mas que têm o quê? Massas atômicas diferentes, que têm número de massa diferente, melhor dizendo. Então esse valor aqui não dá um valor tão exato, por causa de quê? Por causa de que ele é uma média ponderada dos isótopos, beleza? Quando a gente vem a seguir, a gente vai entender melhor como que essa massa atômica
ela é calculada e por que, na maioria das vezes, não dá um valor fechado como a gente vê no número de massa. Olha pessoal, trouxe dois exemplos aqui clássicos para a gente ter uma noção. O cloro 35 e o cloro 37, ou seja, o cloro de massa 35 e o cloro de massa 37. Então olha só, como é que a gente determina a massa atômica do elemento químico cloro levando em consideração esses isótopos, levando em consideração os seus dois isótopos? O que a gente vai fazer é uma média ponderada dessas quantidades. Então, aqui eu trouxe as porcentagens que esses isótopos estão dispostos no universo. O cloro de massa 35, ele está presente em 75% do cloro que está distribuído no universo. E o cloro de massa 37 está presente em 25% do cloro que está distribuído no universo. Então, no caso daqui, pessoal, a gente vai fazer a nossa média ponderada tomando como quesito o quê? A massa 35 e 37 do cloro e as suas respectivas porcentagens. Nota de novo aqui que o valor da massa aqui não é exatamente 35 fechado, é 34,96, aproximadamente 35. Isso é por conta, pessoal, de quê? Por conta de quando as partículas estão juntas no núcleo, eles causam o quê? Eles causam uma massa, no somatório geral, eles causam uma massa menor do que o somatório individual de cada partícula. Lembre que o número de massa de um átomo ele é determinado como a soma de prótons e nêutrons. No caso aqui, se a massa do cloro é 35, então significa o quê? Que o número de prótons e o número de nêutrons do cloro é 35. Então por que não está dando 35,1 fechado, professor? Porque quando esses prótons e esses nêutrons estão juntos no núcleo do átomo, a soma total desse peso é um pouco menor do que 35. Mas a gente pode ver que é uma aproximação bem razoável que a gente pode fazer, beleza? Então, olha só, vamos para o que interessa. Qual seria a nossa média ponderada aqui, pessoal? A média ponderada a gente vai calcular da seguinte forma. Olha só. Primeiro, o átomo de cloro que tem massa 35. Então, eu vou fazer uma multiplicação da porcentagem dele vezes a sua massa. Ou seja, 75, que é a porcentagem que ele aparece, vezes a sua massa, 34,96. Se você quiser colocar 35, não tem problema. Repito, é uma aproximação bem razoável que essa que a gente faz, tranquilo? Mas o outro cloro, o outro isótopo do cloro, o que tem massa 37 agora. Então eu vou colocar 25, que é a porcentagem que ele aparece, vezes a sua massa. No caso aqui, 36,96. Se você quiser colocar também 37, pode sem nenhum problema. Tranquilo, galera? E no final de tudo, a gente divide esse valor por 100, porque lembre que a gente está tratando com porcentagens. Então, nós temos que, no final, retirar essas porcentagens, dividindo por tudo por 100. Tranquilo, galera? Quando a gente fizer essa conta, a gente vai achar um valor de 35,45 U. Essa, então, ela é o quê? É a média ponderada do átomo de cloro, levando em consideração o quê, pessoal? Os seus isótopos naturais. Tranquilo, galera? Vamos tratar aqui agora de um quesito bem importante, que é a massa molecular. Esse quesito aqui, na verdade, ele é o ponto de partida para que a gente entenda, na aula posterior a essa, tranquilo, o quesito do mundo macroscópico. Mas o que é que vem a ser a massa molecular, pessoal? Massa molecular vem a ser a massa de uma molécula qualquer, ainda na unidade U. Então, olha só, molécula aqui de amônia, NH3. Eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 hidrogênio. Então, para eu calcular a massa molecular desta molécula, como é que eu faço? Eu tenho que saber qual é a massa dos átomos que compõem ela. No caso aqui, átomos de nitrogênio e átomos de hidrogênio. Então, olha só, nos é dado na questão o seguinte, que o átomo de hidrogênio tem massa igual a 1U e o átomo de nitrogênio tem massa igual a 14U. Então, dessa forma, como é que nós calculamos isso, pessoal? Se liga aqui, ó. NH3 vai ter massa igual. Qual é a quantidade de hidrogênios que aparece na molécula? 3. Então, eu vou multiplicar a massa do hidrogênio por 3, ou seja, 3 vezes 1U. Aqui vai estar o quê? Vai estar a contribuição do átomo de hidrogênio para o peso molecular. Tranquilo, galera? E, por final, o átomo de nitrogênio. Aparece uma única vez. Então, 1 vezes 14U. Aqui vai estar a contribuição do átomo de nitrogênio no peso molecular. Tranquilo? 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 14, 14. 3 mais 14 dá um total de 17. Portanto, a massa da molécula de amônia, de NH3, é igual a 17U. Beleza, galera? Outro exemplo aqui para a gente testar. Ó. Ácido sulfúrico, presente, por exemplo, nas baterias de carro. Ácido sulfúrico tem forma molecular H2SO4. Um ácido muito conhecido, extremamente forte e corrosivo. Então, olha só.
Eu preciso saber o quê? Para saber a massa da molécula de ácido sulfúrico. Preciso saber o peso, a massa do hidrogênio, a massa do enxofre e a massa do oxigênio. Essas informações elas nos são dadas em cada questão, tranquilo? Então eu tenho aqui a massa do hidrogênio 1U, oxigênio 16U e o enxofre 32U. Então bora lá. Massa da molécula do ácido sulfúrico. Coloquei aqui cada parcela. Parcela do hidrogênio, parcela aqui do oxigênio, parcela do enxofre, parcela do oxigênio. 2 vezes 1 vai dar 2. 1 vezes 32 vai dar 32. 4 vezes 16 vai dar 64. Então, quando eu somo 64 mais 32 mais 2, dá um total de 98. Então, 98U é a massa da molécula de ácido sulfúrico. Qual a relação que essa massa tem com aquele padrão lá do carbono 12, com aquelas fatias do carbono 12? Se a massa é 98U, significa o quê, pessoal? Que a massa da molécula de ácido sulfúrico ela é 98 vezes maior do que 1/12 do carbono. Então, pessoal, trouxe uma questãozinha aqui para a gente poder observar melhor isso. Questão 34 da página 167 do módulo 1 do livro do terceiro ano, beleza? Do extensivo Enem. Então ele diz assim, ó. O cobre foi provavelmente o primeiro metal minerado e trabalhado pelo homem. Foi originalmente obtido como um mineral nativo e posteriormente da fundição de minérios. Estimativas iniciais da descoberta do cobre surgem por volta de 9.000 anos antes de Cristo no Oriente Médio. Então perceba que o cobre sempre foi usado como mineral, beleza? Como mineral. Foi o mais importante dos materiais da humanidade durante toda a era do cobre e bronze. Objetos de cobre de 6.000 anos antes de Cristo foram encontrados em Anatólia, Turquia. Em 5.000 anos antes de Cristo já se realizava fusão e refinação do cobre a partir de óxidos como a malaquita e a zurita. Descobriram-se moedas, armas, utensílios domésticos, sumérios de cobre e bronze de 3.000 anos antes de Cristo, inclusive os tubos de cobre. Os egípcios também descobriram que a adição de pequenas quantidades de estanho facilitava a fusão do metal e aperfeiçoaram os métodos de obtenção do cobre, ao observarem a durabilidade do material, representaram o cobre com o Anki, símbolo da vida eterna. Então perceba que essa contextualização aqui é uma coisa bem mais histórica, que na verdade não vai fazer diferença na hora que a gente for fazer os cálculos químicos. A gente há de convir que isso é bem a cara do Enem. Colocar textos grandes, mas que na verdade não nos servem para muita coisa, não resolver a questão. Mas a gente sempre tem que ler, beleza, galera? Então começa a nossa questão propriamente. Repara, o cobre ocorre na natureza na forma de 2 isótopos. Cobre 63, olha a massa aqui, o número de massa do átomo, 63. E ele dá a ocorrência desse cobre, 68%. Esse 62,9U não é 63 fechado, a gente já discutiu, é por causa daquele amontoamento de prótons e nêutrons que faz com que a massa seja um pouco menor do que a soma individual deles. Mas repito que é uma aproximação bem próxima e a gente pode fazer sem medo. Tranquilo, galera? Então esse é o primeiro isótopo, cobre com massa 73, 68% de ocorrência. E o cobre de massa 65, que tem uma ocorrência de 32%, a massa atômica 64,8U. Qual é a massa atômica média aproximada? Pessoal, isso daqui é uma conta de média ponderada. O que é que a gente faz? Temos 2 isótopos naturais do cobre. Então, primeiro, para o primeiro cobre, a gente multiplica a sua massa pela sua ocorrência. Soma com o segundo cobre, a massa vezes a ocorrência. E no final do tudo, a gente divide por 100, até final de contas, a gente está trabalhando com porcentagem, beleza? Então, a gente vai ter isso daqui, ó. O primeiro cobre aqui, ó. 68%, que é a sua ocorrência, vezes a sua massa, 62,9U. Mais o segundo isótopo do cobre, 32%, que é a sua ocorrência na Terra, vezes a sua massa, 64,8U. Tudo isso daí, repito, dividido por 100. Tranquilo, galera? Uma conta matemática simples aí pra gente resolver. Apenas soma, multiplicação e divisão. Quando a gente resolver isso daí, a gente vai chegar num total de 63,5U. Então essa é a massa atômica, essa é a média ponderada das massas atômicas para o átomo de cobre. No caso aqui, a letra A será a nossa resposta final. Tranquilo, galera? Essa foi a primeira parte da aula de cálculos químicos. Não perde, na sequência, a segunda parte da aula de cálculos químicos, onde a gente vai falar do mundo macroscópico, onde a gente vai introduzir o conceito de mol. E claro, essas e as outras aulas você encontra no nosso site, nas redes sociais. Não deixe de assistir. Tchau, um abraço, tudo de bom.